Paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Renato Luz e hoje eu vou estar trazendo mais uma palavra de Deus ao seu coração. E eu quero falar hoje exclusivamente da sombra da aboboreira, no livro do profeta Jonas. Glória a Deus. Capítulo de número 4, Jonas, capítulo de número 4, verso de número, glória a Deus, 6. Está escrito assim: e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o aliviar. A fim de o aliviar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a aboboreira, e esta se secou. Glória a Deus. Eu vou ler só estes 2 versículos, 6 e o 7. Versículo 6 e versículo 7. E eu vou estar falando sobre o perigo da sombra da aboboreira. E o Senhor Deus e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. Todo mundo sabe, nós temos aqui, eu tenho uma mensagem do profeta Jonas completa, mas o profeta Jonas ele foi enviado para lançar uma palavra à cidade de Nínive, ao povo de Nínive. E chegando ali em Nínive, ele lançou a palavra, e a Bíblia diz que Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, ali fez uma cabana e assentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Depois que ele lança o decreto de Deus sobre a cidade, a Bíblia fala no versículo 6: e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Observa que a palavra diz que ele se alegrou em extremo por causa da aboboreira, por causa da sombra da aboboreira. E nós vamos falar sobre isso, a sombra da aboboreira e o perigo dela neste vídeo. Se prepara aí, se puder pegar um papel, uma caneta, pega, e vamos adentrar aqui na sombra da aboboreira. Pega papel, caneta e Bíblia se você puder, se não puder, vai ouvindo aí, vai receber do nome de Jesus. O que é a sombra? Aleluias. O perigo da sombra. A sombra é causada pela ausência de luz e ofusca o que deveria ser visto. Sabe o que isso significa? Isso significa que quando o que é passageiro se torna uma prioridade maior do que as coisas de Deus. Jonas se alegra em extremo com a sombra da aboboreira, com algo momentâneo. Ele se alegrou tanto com essa sombra que havia na aboboreira, que ele deixou o egoísmo falar mais alto. Ele não se preocupou com o povo da cidade. Ele não se preocupou com a sentença que Deus iria dar ou daria ao povo de Nínive. A Bíblia fala que ele se alegra em extremo com a sombra da aboboreira. Ele se esquece, sabe? Ele se apega em extremo. Isso fala de egoísmo, individualismo.
mais o ter do que o ser. Aleluia, Jesus. Ele se apegou com a sombra. Anote isso aí se você puder. Aleluias. O apego à sombra da aboboreia. O apego à sombra da aboboreira é igual a egoísmo, é igual a individualismo. Jonas não estava nem aí para o povo, ele estava preocupado só consigo mesmo. Se eu estou seguro, está tudo bem. Se eu estou na sombra, está tudo bem. E o povo de Nínive, que se danem, que sejam mortos. Tem pessoas que estão debaixo da sombra da aboboreira. Tem pessoas que estão num lugar seguro e não estão mais preocupados com ninguém. Não estão mais preocupados com as almas que estão perecendo na condenação. Não estão mais preocupados com a pregação da salvação, Não estão mais nem aí. Estão achando que é melhor ter do que ser. Eu estou aqui debaixo dessa sombra, então está tudo bem. Egoísmo. Ei, saia de debaixo da sombra da aboboreira. Comece a sentir a necessidade. Comece a lamentar com os que lamentam. Comece a chorar com os que choram. Comece a se alegrar com os que se alegram. Para de individualismo. Deus quer te usar. Saia debaixo da sombra da aboboreira. Largue esse apego a esta sombra, a este lugar seguro. E eu vou te explicar o porquê que você deve largar a sombra, como Jonas estava ali. E eu vou te explicar, segura aí que eu vou te explicar o porquê que você tem que despertar da sombra da aboboreira agora. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas estava lá e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para fazer sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Primeira coisa, Deus só queria livrar Jonas do seu enfado. Deus só queria livrar Jonas por um momento do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Olha só, era algo que era para ser momentâneo, mas Jonas se alegrou em extremo por causa disso. Tem coisas na nossa vida que é só para aliviar, não é para permanecer. Toma posse aí, tem coisas na nossa vida que é para aliviar, não é para permanecer. Então, se Deus está dando descanso, se Deus está dando um alívio, fica atento, porque Deus pode tirar você dessa zona de conforto, porque Deus pode te mover você dessa posição. Então Deus traz a sombra da aboboreira para livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Aleluias. Às vezes Deus nos dá um certo conforto, mas não é para nós permanecermos ali. Não é para nós esquecermos de tudo. Tem pessoas que Deus coloca em uma posição ali, mas depois elas se esquecem. E por isso Deus tira, porque se esqueceu. Porque se esqueceu do propósito, porque se esqueceu do chamado, porque se esqueceu de Jesus, da comunhão. Aí Deus vai lá, quer saber de uma coisa? Vou tirar aqui essa sombra, vou tirar essa aboboreira aqui. E você vai voltar ao sofrimento. Aí você volta ao sofrimento, porque se esqueceu do propósito de Deus.
Se esqueceu que ali era só para dar um descanso, não era para esquecer da obra, não era para esquecer de Jesus, não era para esquecer do ministério, das promessas. Então, quando Jonas se apega em extremo com o livramento que Deus está dando, ele não quer mais sair de lá, ele se esquece de tudo. Aí Deus manda um bicho, aleluias, mas Deus envia um bicho no dia seguinte ao subir da alva, ao qual feriu a aboboreira e esta se secou. Deus acabou ali com o momento de Jonas. A sombra é causado pela ausência de luz. Ei, cuidado se você está na sombra, porque está faltando luz. Anote isso aí. O perigo da sombra da aboboreira fala de egoísmo, fala de individualismo. Outra coisa, a sombra é causada pela ausência de luz. A sombra é causada pela ausência de luz. Cuidado, se você está na sombra, é porque está faltando luz. Aleluias. A sombra, ela ofusca o que deveria ser visto. Às vezes você quer ver alguma coisa ali, mas a sombra está impedindo. Anota isso aí. Mais uma coisa. A sombra ofusca o que deveria ser visto. Mais uma lição. Primeira coisa, a sombra é causada pela ausência de luz, a sombra da aboboreira, a sombra espiritual em nossas vidas. A sombra ofusca o que deveria ser visto. Às vezes você era para estar vendo alguma coisa, mas aí a sombra está impedindo. Aleluia, Jesus. A sombra da aboboreira na vida de Jonas fala do que é passageiro. Quando algo que é passageiro se torna uma prioridade maior do que as coisas de Deus em nossas vidas. Ei, cuidado, Deus deu a sombra, mas isso não pode se tornar prioridade maior do que as coisas de Deus na sua vida. Aleluia, Jesus. Quando a sua visão, quando a nossa visão de Deus é ofuscada pela sombra do brilho deste mundo, aleluia, nós perdemos as bênçãos de Deus. Não deixe que a sombra, aleluia, ofusque a tua visão de Deus. Não deixe que a sombra deste mundo te distancie de Deus. Aleluia. Saia da sombra da aboboreira. Anote isso aí. Saia da sombra da aboboreira. Saia da sombra da aboboreira. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Saia da sombra da aboboreira. Por quê, pastor? Agora eu vou te falar. Aleluia, Jesus. O porquê sair da sombra da aboboreira. Ela pode ruir. Aleluia, Jesus. Olha só o que a palavra diz. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a aboboreira e esta se secou. A aboboreira se secou, a sombra acabou. Aleluia, Jesus. Pastor, mas eu estou aqui na sombra, está tudo tranquilo, a visão está sendo ofuscada. Pastor, eu estou na sombra, a sombra é causada pela ausência de luz. Pastor, eu estou na sombra. A sombra é quando aquilo que era passageiro se torna prioridade maior do que
a promessa de Deus maior do que as coisas de Deus em nossas vidas. Pastor, eu estou na sombra. Saia da sombra, porque ela pode ruir. A sombra pode ruir. Aleluia, Jesus. Mas Deus não. A sombra pode ruir, mas Deus não. Aleluia, Jesus. O apego à sombra da aboboreira que Jonas teve fala de egoísmo, fala de individualismo. A sombra é causada pela ausência de luz. Mais uma lição: a sombra ofusca o que deveria ser visto. Segunda, mais outra lição: saia da sombra da aboboreira. Por quê, pastor? Porque ela pode ruir, mas Deus não. Aleluia, Jesus. Por quê? Aleluias. Anota isso aí. Porque ela pode ruir, mas Deus não. Aleluia, Jesus. Mas eu estou tão seguro aqui, pastor. Saia da sombra da aboboreira. É um perigo a sombra da aboboreira. Ela pode ruir, mas Deus nunca será abalado. O que significa sair da sombra, pastor? Sair do colo do papai, da mamãe, aleluias, e ficar em Deus. Amigos podem te deixar, mas Deus não. Saia da sombra da aboboreira. Está tão confortável, mas pode ruir. Saia da sombra da aboboreira e venha para a sombra do Onipotente. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Oh, aleluia, Jesus. Então está aqui algumas lições ao apego à sombra da aboboreira, o perigo da sombra da aboboreira. O apego à sombra da aboboreira causa egoísmo, individualismo. A sombra é causada pela ausência de luz. A sombra ofusca o que deveria ser visto. Aleluias. Saia da sombra da aboboreira. Por quê? Porque ela pode ruir, mas Deus não pode ser abalado. Saia da sombra da aboboreira e venha para a sombra do Onipotente. Seja neste dia renovado por esta palavra, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.